Olha, hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre saúde, sobre medicina. As pessoas me encontram às vezes e dizem: ah, mas eu gosto quando você faz programa de medicina, que você traz gente diferente, que conta história bacana pra gente. Pois é, eu me esforço muito para mostrar que tem uma área da saúde que é muito positiva e que existem profissionais da saúde excelentes. Hoje eu trouxe um médico e um fisioterapeuta, que vão falar sobre um tema muito especial. O médico é fisiatra, eu vou apresentá-lo agora a vocês. É o Dr. José Maria Santarém. Boa noite. Tudo bem, Santarém? Obrigado pela sua presença. Dr. Santarém, ele é médico fisiatra, doutor, coordenador do CECAF, que é o Centro de Estudos em Ciências de Atividade Física, uma disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A outra convidada é a fisioterapeuta Márcia Regina Delbel Viana. Boa noite. Boa noite, Márcia. A Márcia, ela se formou pela PUC Campinas. Isso. Ela tem especialização em Fisiologia do Exercício na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, e tem especialização na Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido. Ah, é a letra aqui dos médicos, dos fisioterapeutas. Treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento, dentro do centro do qual o Dr. Santarém é o coordenador. Não é isso? O tema hoje é exercício. Importância do exercício no treinamento das pessoas, formas de fazer esse exercício. Vamos valorizar bastante também o exercício para pessoas debilitadas, com enfermidades crônicas, mas também pessoas idosas, em geriatria. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância desse tipo de exercício que é feito por essas duas pessoas e que trabalham em várias áreas, em vários centros. A doutora Márcia, inclusive, tem aqui na cidade de Campinas um centro, né, de trabalho nessa área. Depois ela vai mostrar alguns exercícios que ela faz. E a ideia é discutir um pouquinho sobre por que as pessoas, quando envelhecem, por que elas tendem a ficar imóveis, por que elas tendem a diminuir o exercício, por que as pessoas são sedentárias e o que acontece com o organismo dessas pessoas. Vou começar conversando com o Dr. Santarém. O que é um médico fisiatra, Santarém? O que é fisiatra? Por que o fisiatra e o fisioterapeuta são pessoas de especialidades diferentes e com o mesmo fim? Exato, a formação desses profissionais é diferente. O médico fisiatra tem a mesma área de atuação do fisioterapeuta. E essas atividades são complementares e a cooperação é que resulta no melhor atendimento para os pacientes. Você, antes de fazer fisiatria, você fez ortopedia necessariamente? Eu fiz reumatologia. Reumato. Isso. E depois você foi para a fisiatria. Exato. Fez residência em reumato, depois fez uma especialização em fisiatria. Em fisiatria. Ah, direto? Direto. E o estágio na reumatologia. A residência onde você fez? Na USP mesmo? Na USP mesmo. Que interessante. É uma residência especificamente para clínicos, ou tem pediatras que fazem também fisiatria? Não, clínicos em geral. Em geral, mas, né? Não conheço pediatras fazendo fisiatria, né? Talvez existam. Talvez exista. Bom, e aqui do meu lado eu tenho a Márcia, que é uma fisioterapeuta que há muito tempo trabalha nessa área do conhecimento, né? Você se especializou nisso, né, Márcia? Me especializei. Eu sempre gostei muito dessa área do exercício em geral, né? Comecei com ortopedia na reabilitação, lá inclusive que via muitos pacientes extremamente debilitados por uma cirurgia, ou um idoso que cai, fratura o fêmur, enfim. Você tenta de diversas maneiras estar reabilitando aquele paciente e isso é muito difícil, um tanto quanto difícil dar um exercício para uma pessoa já mais idosa. E trabalhei também com neurologia há algum tempo, vários pacientes neurológicos, atendi vários vascular, anos. Acidente vascular, Parkinson, trabalhei bastante. Enfim, a partir daí fui trabalhar com exercícios na gestação, que é essa parte da fisiologia do exercício que eu gosto muito, sempre voltada também para a saúde da mulher, então problemas circulatórios, trabalho muito com drenagem linfática, eu trabalho com várias coisas, venho trabalhando há vários anos em pré e pós-cirurgia, e até que conheci, então, essa parte da fisiologia voltada mais para as pessoas, do exercício voltado para as pessoas debilitadas. Agora, ambos profissionais aqui trabalham... Como é que é o CECAF, o centro que você dirige? Qual é a importância do CECAF? Em que vocês trabalham? Que tipo de atendimento vocês dão? Que profissionais vocês formam? Qual o objetivo do centro? Perfeito. O nosso centro de estudos, que é o CECAF, ele tem uma proposta didática e uma proposta de pesquisa. Então, na área de docência, nós coordenamos um curso para a formação de especialistas
em aplicação dos exercícios em pessoas debilitadas. E, particularmente, os exercícios de fortalecimento muscular, cujas últimas evidências têm se mostrado os mais eficientes e os mais adequados, seguros para essa população. Quando você fala em exercício para fortalecimento muscular, qualquer exercício fortalece o músculo ou não? Não necessariamente. Algum efeito de fortalecimento sempre existe, mas muitas vezes não a nível necessário para uma boa recuperação funcional. Isso depois nós vamos falar um pouquinho. Quer dizer, tem toda uma especificidade no Exatamente. tipo de trabalho de reabilitação, né? Exatamente. E quando você fala em pessoas debilitadas, você está falando de qualquer pessoa. Você não trabalha só com geriatria. Não apenas idosos, né? Pessoas que têm uma diminuição de capacidade funcional, muitas vezes em função de doenças, Por exemplo? não necessariamente em função de idade. Ou uma polineurite, uma doença reumatológica que produz dor articular por muito tempo. Artroses. Mas pensando em pessoas mais jovens, né? Então, artrite reumatoide juvenil, quer dizer, até mesmo pessoas jovens podem ser, por conta de doenças, acamadas, muito sedentárias, porque não conseguem fazer atividade física. E a perda de função é progressiva. É necessário, quando a doença está mais controlada, recuperar essa função. Como é que é essa coisa de perda com o repouso? Vocês que são especializados, porque as pessoas não têm ideia, né? Olha, eu sou pediatra e trabalho em pediatria há muitos anos e eu sei que quando uma criança fica doente e acamada, ela para até de crescer, né? Ela tem uma hipotonia generalizada, tem um déficit de função e até a produção de hormônio de crescimento está associada a exercício em algumas idades aí específicas, né? Exatamente. Na idade adulta isso também acontece, né? Isso também acontece. Na verdade, atualmente, o que vem acontecendo muito é a questão do sedentarismo, né? Então, a parte daí já, a pessoa muito sedentária perde músculo muito rapidamente. O próprio processo de amadurecimento, de envelhecimento, você já está perdendo bastante massa muscular e força muscular, né? Ao longo assim de 10 anos você acaba perdendo bastante, até os 50 perdemos quase que 10% da massa muscular e força muscular também. Quando você fica acamado, rapidamente... Aliás, nós conversamos até o dia que você esteve comigo no meu consultório, né? Qual é o percentual de perda, né? Lembra que nós conversamos? Até os 50 anos você perde 10% do total de em média, massa. 10% de massa já perdeu. Às vezes a pessoa não sente tanto, mas a partir daí... E a partir dos 50, como é que isso ocorre? Vai se perdendo em que proporção? Perde-se muito. Para chegar aos 80, com mais ou menos 30%, 40% a menos dessa massa muscular e força muscular. É bastante. Além de exercício, Santarém, tem alguma coisa específica que você recomenda? Só exercício praticamente é que recupera a massa? Ou dieta adequada, nutrição, cuidados gerais com a saúde? O que mais que você... Quer dizer, hábitos de vida saudáveis, uma dieta bem equilibrada, mas a nível de drogas, como estimulantes do anabolismo, tem havido muitos estudos, mas esses estudos não são convincentes com relação à sua conveniência. Existe aumento de massa muscular, mas não existe aumento de força. Então, isso deixa de ter muito sentido. E muitos efeitos colaterais. Uma coisa que a gente vê com muita frequência, isso várias pessoas nos consultam como médico, mesmo a gente não sendo geriatra, né? Essa mania das megadoses de vitaminas, né, nas pessoas de mais idade. Tem alguma função? Isso é puro folclore, essa história de usar esses excessos de vitamina, que sobretudo os americanos sobrecarregam as pessoas com megadoses. Não tem nada a ver com recuperação, reabilitação. Nós não estamos convencidos aí desses trabalhos que tentam nos dar essa ideia, né? Não, e vende-se vitaminas aí, megadoses, que dão excesso de hipervitaminoses, né? Com doenças às vezes provocadas até pelo excesso de vitamina. Nós estamos terminando esse primeiro bloco aqui, essa é uma apresentação das pessoas, nós vamos voltar mostrando que tipo de exercício eles fazem, como é que a gente trabalha com essas pessoas, porque hoje uma novidade muito grande que Márcia e Santarém vão apresentar para vocês é a utilização de exercício resistido, ou seja, com carga, com peso, né? Tá vendo o que eles fazem? Ele pega os velhinhos e faz os velhinhos carregar peso. Esse pessoal é assim mesmo. Mas vocês vão ver que é bacana esse negócio. Nós voltamos já já. Conexão Brasil, segundo bloco. Estamos falando hoje sobre fisiatria, fisioterapia, exercício, reabilitação de pessoas com deficiência motora, pessoas de idade, com dois especialistas, um médico fisiatra e uma fisioterapeuta. Nós falamos do treinamento resistido no começo, né? Nós dois conversamos.
Vamos definir o que é esse treinamento. Acho que a gente podia falar um pouquinho por que o exercício é importante para essas pessoas, né? O que acontece com esse músculo que não é exercitado? Por que ele vai atrofiando, Santarém? O que acontece? Bem, os músculos se atrofiam por duas razões. Pela falta de uso, é a hipotrofia do desuso, e pelo processo de envelhecimento. Existem alguns tipos de fibra que sofrem realmente um desaparecimento. Muito bem. A partir dos 50 anos já começa, né? Até antes. Só que dos 20 aos 50 a perda é pequena, e dos 50 aos 80 isto é muito sério. Existem pessoas com 80, 90 anos que não conseguem levantar de uma cadeira porque não têm músculos, não têm força, e eles não têm doença. Não conseguem caminhar com segurança, apresentam quedas porque não têm força muscular para dar estabilidade. Então, em função... Isso se somando, desculpe te interromper, mas isso se somando, evidentemente, também ao envelhecimento do sistema nervoso, com todas as questões proprioceptivas, de equilíbrio, traz uma situação complicada para o paciente, né? Sem dúvida. O que muitos estudos têm mostrado é que mesmo quando a pessoa tem idade avançada, com perdas sensoriais importantes, se ela recuperar força muscular, ela consegue compensar estas perdas sensoriais. Pelo menos em parte, mas para viver bem. E é por isso que vocês investem nessa questão. Isso. Agora, essa coisa de exercício com peso, depois eu vou pedir até para a Márcia mostrar algumas coisas que ela faz, como é que ela trabalha. Uma novidade, é recente, né? Porque até bem... Bom, eu quero confessar o seguinte, eu sou um médico formado há 37 anos. Eu trabalhei durante muito tempo na minha vida em que o único profissional que tinha para me ajudar era uma enfermeira. Depois chegou o nutricionista, depois chegou o psicólogo, depois chegou o fisioterapeuta. Não é que eles não existissem, mas é que realmente a equipe multidisciplinar está começando a trabalhar mais recentemente, né? E a gente não... Essa questão da reabilitação, o pós-operatório, principalmente de lesões ortopédicas, traumáticas, é uma coisa de louco, né? Operava, costurava, tirava e deixava lá quietinho até o sujeito que se virasse. Não havia nada, repouso, né? Era repouso, gesso e um mês de gesso e tal. Hoje mudou bem, graças a Deus, né? Sim. Como é que se chegou nisso? Se começou trabalhando a reabilitação, não é isso, Márcia? Na verdade, eu gosto sempre de lembrar, quando você falava há pouco da fisiologia do exercício, dos efeitos, né? Então, você tem aqueles fatores de risco associados ao envelhecimento. Então, você tem lá o colesterol alto, só chamando um pouco a atenção para isso, né? A glicemia alta, levando ao diabetes, você tem a hipertensão, você tem o estilo de vida, o sedentarismo, né? Enfim, por onde a gente deve começar? O tabagismo, né? O fumo, que leva às doenças crônicas e morte, né? Prematura. E aí a gente tem que começar por algum ponto. A pessoa fala, nossa, tenho tudo isso, por onde eu vou começar? Aonde deve começar? Pela atividade física, pelo exercício, que é um agente promotor de saúde, porque ele vai reduzir todos os outros fatores de risco para essa pessoa. E a partir daí, então, você começa a caminhar para vamos dizer assim, habilidade funcional muito melhor, enfim, essa pessoa vai tendo os benefícios, né? Eu queria comentar o seguinte, quer dizer, já existem muitos estudos epidemiológicos mostrando que as populações mais ativas têm menos doença, em geral, incluindo cardiovasculares. E as populações mais sedentárias, mais doenças. Esses estudos não conseguiram identificar atividades mais saudáveis do que outras. Tanto é assim que as campanhas de saúde pública hoje enfatizam atividade física como contrário de sedentarismo, agente promotor de saúde. Mas isto sensu lato. Quando nós estamos diante de situações mais específicas, por exemplo, um idoso fragilizado, nós precisamos de uma intervenção que seja particularmente eficiente naqueles aspectos que ele tem mais necessidade. Daí que surgiram estudos mostrando que algumas atividades eram mais eficazes. Então, por exemplo, a gente tem um idoso com muita dor, né? No caso, uma artrose, como você mencionou, ou uma artrite, um processo reumático. E o que ele precisa? Quanto mais, isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais dor, mais incapacidade funcional ele tem. Mais parado, mais em repouso. E é um ciclo vicioso, É um ciclo vicioso. Mais dor, menos exercício. Músculo mais fraco, né? Mais dor, mais incapacidade. Músculo mais fraco, mais dor, mais incapacidade. E a partir daí, muitas vezes ele tem o quê? Uma fratura de punho, vamos supor. E você vê lá o velhinho, você vai fazer a fisioterapia
em casa, vamos supor, e ele está na cama, ele está parado, e muitas vezes nem é tão velho, ou nem tem outros problemas de saúde, ele está acamado porque está com a fratura na mão. Então, é necessário que você tenha uma atividade física que ele possa fazer. Mas qual atividade física, né? Então, aí vamos pensar, né? Com a mão quebrada, obviamente, ele não vai poder entrar numa piscina, ou vai colocar numa bicicleta. Eu já vi casos, até na ortopedia, quando eu trabalhava, e o pacientinho tem algum problema de joelho, vamos supor, né? Então, o fortalecimento de coxa colocava-se na bicicleta. E isso dava problemas na tuberosidade isquiática. Eu já tive casos de tumor, inclusive, porque ele não tem massa, Você né? sabe o que é tuberosidade isquiática? É bem na região onde a pessoa senta, onde ele se apoia no banco da bicicleta, né? E aí fica muito difícil, um caso que até desenvolveu um tumor naquela região. Então, difícil você trabalhar, né? Por exemplo, o idoso, o Dr. Santarém pode até confirmar, chega no consultório, tem muita dor no joelho, ou tem uma dor lombar intensa, o dia todo parado, sentado. Aí um médico vai falar, o senhor precisa caminhar, o senhor precisa se movimentar. Mas como ele vai caminhar se ele não tem força muscular? E à medida que ele começa a caminhar, como ele é fraco, ele precisa de muita fibra muscular e isso acaba acelerando a frequência cardíaca dele, aumentando a pressão arterial e aí você tem um risco de um problema cardíaco, uma morte aguda, enfim, uma morte súbita, né? Esse é um aspecto muito interessante e recente, conhecimentos recentes da fisiologia do exercício. A força muscular esquelética é um agente protetor de acidentes vasculares agudos. Que interessante, é muito boa isso. Como é que funciona isso? De uma forma muito simples, o indivíduo com pouca massa muscular, para realizar atividades diárias, como por exemplo subir um lance de escadas, como ele tem pouca força muscular, ele usa muitas fibras musculares para compensar a fraqueza de cada uma delas. Então, ao utilizar muitas fibras para subir uma escada, ele desencadeia mecanismos reflexos que aumentam exageradamente frequência cardíaca e pressão arterial, colocando em situação de risco cardiovascular agudo. Quando ele fica forte, muscularmente forte, ele sobe a escada com menos fibras, com menos reflexos, menores elevações de frequência cardíaca e pressão arterial. Ou seja, estamos falando aqui o seguinte, uma pessoa que é sedentária, não é para ela levantar e começar a fazer exercício sem apoio, sem assistência, sem um médico, sem um fisioterapeuta do lado, porque isso é arriscado, como você está me colocando, né? Mas é preciso um preparo para isso, né? Isso. Quando chega algum... Pois não. Não, e uma coisa direcionada, porque tem várias situações que a gente pode até exemplificar isso. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extremamente ativa, 75 anos, caminha todos os dias mais de 1 hora. Que beleza. Brinca na piscina, faz exercícios até com carga no pé, ela põe aquelas boinhas, faz o exercício, deita no colchonete, faz exercício abdominal, mas eu tenho 2 lances de escada na minha casa. Toda vez que ela sobe os 2 lances, ela está com taquicardia, coraçãozinho batendo forte e falta de ar. Então, falta força muscular para que ela consiga ultrapassar aquela sobrecarga que foi subir 2 lances de escada, né? E aí ela pode ter um problema cardíaco, isso passando para uma outra pessoa mais debilitada, né? Pode ser pior. Aliás, permita interromper, claro. Mas esse fenômeno fisiológico tem justificado a utilização do exercício de fortalecimento muscular em reabilitação cardíaca. Não como substituição dos exercícios clássicos aeróbicos, não como substituição, mas como adicional. E a proposta do exercício de fortalecimento muscular não é fortalecer o coração, é fortalecer o músculo esquelético e, com isso, proteger o coração. Isso é muito Esse é um conceito interessantíssimo. Muito interessante. Porque as pessoas nem sempre se dão conta disso, né? Não. As pessoas pensam que faz exercício muito mais para emagrecimento, né? Para perder peso e às vezes até ganham, né? Porque a massa muscular aumentando acaba ganhando. Né? E acham também que o exercício é para fortalecer o coração. E não pensam que você está melhorando o teu estado atlético, entre aspas, né? Isso. Melhorando as tuas condições de enfrentar as necessidades, né? E indiretamente você está protegendo teu sistema vascular e teu coração e teu cérebro. Né? Uma coisa interessante, você perguntou, mas por que o exercício resistido, né? Sendo que tem tantas outras atividades? Sim,
toda atividade física é muito importante. O importante, aliás, é que você se movimente. Né? Até eu ia deixar essa coisa de falar do exercício resistido para o próximo bloco, para a gente poder entrar e vamos fazer um bloco inteiro. Você vai mostrar como é que vocês trabalham, por que chegou nisso, quais são as cargas, quanto é que você dá de peso. Eu até vou me candidatar, se você prometer que você começa com 3 quilos, 1 quilo, tudo bem? Não, é suave, é gradual. Não, mas evidentemente é muito importante mostrar para as pessoas por que a gente vai usar peso e tal, né? Só para antes de você entrar nisso, que a gente pode começar no bloco seguinte, mais uma pergunta. Por que as pessoas, é uma pergunta filosófica, tendem a se acomodar no exercício físico e ficarem quietinhas quando elas ficam doentes? Havia uma época na medicina que se falava que as pessoas faziam isso para economizar energia, que o gasto energético precisava ser desviado para outras funções importantes. E lembra disso? Imunológicas, anti-infecciosas. Aí é por isso que uma pessoa doente fica quietinha na cama. A primeira coisa que um cachorrinho faz quando ele está doente, ele para de comer, para de beber água e fica quietinho. Uma criança também. E as pessoas dizem, não, é que isso aí é uma forma de recobrar energias. Vocês estão dizendo o contrário, que tem que fazer o sujeito andar. Eu acho que depende um pouco, né? Dependendo do quadro. O doutor Santarém pode até... Fazer atividade física. Agora, vamos dizer, assumindo aí o sentido da sua pergunta, né? Toda a nossa sociedade estimula, do ponto de vista tecnológico, a economia de energia, em todos os aspectos. Né? Então, acho que somos vítimas aí desta situação, todos nós. Agora, você tem, por exemplo, eu pensei nas crianças quando estão doentinhas, que elas ficam acamadas. Realmente, o corpo, quando você está doente, ele precisa de um tempo para se recompor, né? Inclusive, após o exercício, a gente necessita de um tempo para recompor. Diante de um trauma, você tem um repouso necessário durante um tempo. Sim, e mesmo durante o exercício, é necessário um tempo para reposição de todos os substratos energéticos daquele músculo, para que ele possa crescer e ficar bonito e forte, né? Mas, sem sombra de dúvida, essa questão do sedentarismo é um problema atual. Eu acho que as pessoas estão muito acomodadas mesmo, enfim, pelo mundo atual que a gente vive, né, que leva a isso. Vamos terminar esse bloco aqui, a gente volta. No próximo bloco eu vou começar falando sobre essa questão do exercício resistido. O que quer dizer, como é que funciona, como é que eles aplicam, essa coisa de aplicação de pesos na terapia e na reabilitação de pessoas. Voltamos já já. Olha lá, estamos no terceiro bloco do Conexão Brasil. Mais algumas pessoas aqui que nos mandaram e-mail. Deixa eu falar com o Dante, a Leandra, de Vitória, no Espírito Santo. Você quer conversar com alguém aqui da produção sobre a possibilidade de adquirir uma fita ou um DVD da matéria do dia 23 de setembro sobre lúpus eritematoso. Eu já tenho dito várias vezes aqui, nós temos recebido muitos pedidos de vários telespectadores. Nós estamos pensando seriamente, a produção está tentando ver se consegue realmente implementar uma área em que a gente consiga reproduzir esses programas a ponto de poder oferecer ou vender para as pessoas que nos solicitam de todo o Brasil. Por enquanto, a nossa produção ainda não está conseguindo resolver o problema, mas eu prometo, é só vocês mandarem um e-mail para a Célia, produtora do nosso programa, que eu tenho certeza que ela vai explicar para vocês como é que nós vamos poder preparar isso aí da próxima vez. Está difícil, mas vamos conseguir. Outra pessoa que nos escreve, de João Molevá, de Minas Gerais. Ela assistiu o programa sobre meio ambiente e ela quer receber dados ou quer saber quando vai ser a reprise do programa sobre meio ambiente, pois é professora de geografia e o trabalho que ela está fazendo, acho que é mestrado ou doutorado, é sobre água. Muito bem, Rita Lima. Ô Rita, nós vamos mandar para você a data provável em que essa reprise do meio ambiente vai ser levada. Eu acho que você assistiu já a reprise do programa. Esse programa já tinha sido levado ao ar e você viu a segunda vez. Em todo caso, nós vamos conversar com a produção sobre isso. Bom, depois eu leio mais alguns documentinhos aqui. O que será essa coisa de exercício resistido? O que é isso daí? O exercício, muito bom. Enfim, é um método de fortalecimento, um programa de fortalecimento muscular, onde você tem as sobrecargas todas muito controladas. Isso é um ponto muito interessante. Como você consegue controlar essas sobrecargas para que você não tenha nenhum desconforto na hora que estiver fazendo, né? Então, você vai poder controlar com os aparelhos são específicos para que você possa fazer esse trabalho, né?
Foram projetados, inclusive, pelo Dr. Santarém, Agora, dentro de... Márcia, só uma coisa, antes de você chegar nisso, o que eu gostaria de saber de você e do Santarém também é por que é melhor fazer com carga do que sem carga? Por que a hora que você põe peso é melhor? Perfeito. Por quê? O músculo, para se fortalecer, exige que haja alguma resistência oposta à sua contração. Esse é o processo que induz ao fortalecimento. Então, quando nós manipulamos esta resistência de forma adequada, nem excessiva, nem insuficiente, nós conseguimos os melhores resultados com o máximo de segurança. Então, é o controle dessa sobrecarga que leva aos resultados. E também tem uma relação direta com a quantidade de peso. Ou seja, quanto mais o peso, Sim, mais você tem uma resposta. Isso. Nos exercícios, a resistência é dada pelo peso. Um detalhe, assim, com relação à nomenclatura, nós estamos falando em exercício resistido. Isso é um termo relativamente novo no vocabulário científico e decorre de uma tradução quase que literal do inglês resistive exercises ou resistance training. Então, houve uma tradução, mas nós já tínhamos em português termos adequados a essa atividade. Por exemplo, exercício contra a resistência, exercício com pesos. E na área mais esportiva, musculação. Ah, então isso é a musculação. Isso é a musculação aplicada com objetivos terapêuticos. Ou seja, você escolhe um grupo muscular que você precisa fortalecer e vai aumentando a força que esse grupo tem que fazer. Mais ou menos isso. Só que aqui eu acho que é bem mais gradual. E você pode estar controlando a amplitude dos movimentos. Na verdade, você pode adequar para aquele indivíduo que você está tratando. Tenha ele uma dor lombar, tenha ele uma cirurgia de joelho, ou um menisco rompido, ou um paciente neurológico até, que eu já tenho paciente neurológico lá na clínica. Então, você consegue adequar no sentido da amplitude do movimento, nas cargas muito graduadas. Eu trabalho com pezinhos de 1,25, ou às vezes nada no aparelho. Então, eu adequo àquele paciente de 90 anos, tem às vezes adolescentes com 13 anos, 14 anos fazendo. Porque estavam com algum problema específico. Porque estava com uma postura, que é uma coisa muito comum hoje em dia. O que eu observo muito, inclusive nas clínicas de ortopedia, você vê que elas são sedentárias, as meninas, vamos supor, né? E aí que eu tenho acompanhado, né? E aí quer fazer um esporte, começa a jogar um futebol, um basquete e incha o joelho, dói o joelho. Por quê? Porque não tem músculo e dá uma sobrecarga, acaba, né? Eu vi que você está com um monte de foto aqui, Márcia. Tem, O que tem são essas fotos aí? O que você quer algumas mostrar pra pacientes que eu gostaria de como é o treinamento e aonde a gente consegue controlar essa sobrecarga. Vamos falando aí, né? O Santarém vai explicando, vamos falando. Uma coisa muito interessante, você quiser Você quer mostrar isso aqui? Então vamos lá. É que... Põe aqui para você poder explicar. Você olha aqui que está lá na... Aferindo a pressão arterial no início, às vezes no meio da sessão de exercícios e no final. Então, a gente tem sempre um controle de como anda essa pressão arterial da paciente. Essa é uma paciente de 86 anos, é um quadro muito interessante. Nossa, tá, 86 tem essa senhora? 86, jovem, né? e ela adora o exercício. Você mede a pressão porque os hipertensos podem fazer exercício, Santarém? Podem, desde que controlados. A medida da pressão é uma precaução para detectar uma crise hipertensiva naquele dia. Com os acidentes vasculares cerebrais aí, né? Isso. Diga, outra fotografia. Outra fotografia. Essa é outra paciente também. Quem que é essa daqui? Essa é minha mãe que eu falei. Ah, é sua mãe? É a minha mãe. Vamos pôr aqui em homenagem à mãe da Márcia. Nossa, mas que jovem, ela tem 75 anos? Ela assiste sempre o seu programa. Assiste, como é que ela chama? Dona Odila. Dona Odila, a senhora assiste o nosso programa? Muito obrigado, viu? Olha a senhora aqui hoje no programa, tá vendo? A Dona Odila está fazendo o que aqui, Márcia? Tá aqui, olha, é um aparelho que vale a pena salientar. Ele trabalha a musculatura das costas paravertebrais, onde ela faz a extensão do tronco. Inclusive é esse que é muito bom para as dores lombares, né, doutor? Para quem trabalha muito sentado? Muito sentado. Computador o dia inteiro. Isso, porque hoje os estudos científicos já comprovam que há a necessidade de você fortalecer coisas que o fisioterapeuta antes fazia o quê? Fazia repouso, eletroterapia, enfim, massagens, quente, calor, né? Mas além disso, você precisa estar fortalecendo. Vamos ver esse outro aqui. Aqui é uma outra senhora também,
89 anos, ela tem insuficiência cardíaca, uma artrose violenta nos 2 joelhos e o diagnóstico foi para que ela fizesse uma cirurgia, uma prótese nos 2 joelhos, só que não dava, né? Uhum. E aí ela tentou fazer o tratamento conservador com os exercícios, ela tem 3 meses de tratamento lá e ela está ótima. Tá andando? As dores espaçaram. As crises diminuem. Essa é uma coisa interessante da gente estar salientando, porque a artrose e dor tem uma ligação... Explicar o que é artrose para os nossos telespectadores, artrose é um desgaste, não, doutor Santarém, muito Exatamente. grande da articulação. Pode ser enfim. pequeno. Um desgaste muito grande, né? Aliás, é clássico em medicina a não correlação entre o grau de artrose e o sintoma. E imagina-se que a explicação disso seja a proteção muscular que essa articulação tem ou não tem. As que não tem mais dor. A gente imagina, o joelho fica batendo um osso no outro osso, né? Isso dá muita dor, tal, destrói a cartilagem. Se você aumenta muito a massa muscular da coxa, que a gente chama de quadríceps, teoricamente você protege essa batida ali. A pessoa fala, mas como é que pode? A gravidade atuando, o músculo acaba fazendo uma resistência muito grande. Estabiliza a articulação, né? Esse é um dos... E eu só gostaria de fazer um comentário que muita gente se assusta quando a gente fala em exercício com peso para pessoas idosas. A pessoa pensa assim, puxa, eu não consigo levantar de uma cadeira porque me dói o joelho, como é que eu vou levantar peso? Não se trata bem dessa comparação. Porque uma pessoa, para levantar de uma cadeira, levanta o seu peso. E num exercício em aparelhos, a pessoa vai usar um peso muito menor do que o peso do seu corpo. Então ela vai conseguir fazer sem dor. Exatamente. Diga, você ia falar alguma coisa? Você tem mais uma senhora aqui. Aqui é aquela senhorinha de 86 anos que eu queria salientar, que ela chegou na clínica de andador, por causa da artrose violenta de joelhos também. Sim. E vem de andador com muita dificuldade, não conseguia se levantar. Você pediu autorização para essas pessoas para mostrar na televisão, pedi, né? Olha, claro. Desculpe se alguém está se vendo aqui. Elas gostam muito. Gostam, né? Como é que chama essa senhora aqui? É a dona Hilda. Dona Hilda, a senhora está assistindo a gente? Parabéns pelo seu esforço. A senhora está um broto, viu? Mas ela Olha que adora beleza. esse exercício. E aqui você pode ver, então, que eu tenho aqui a movimentação bem assim graduada, a amplitude de movimento dela é pequena, né? Enfim, ela faz um peso grande. O que ela faz aí, Márcia? Com aquela perna, ela é como se fosse um movimento de bicicleta, é isso ou não? Ela está empurrando? Não, ela está empurrando, é um leg press sentado, que ela está empurrando o peso, né? O peso, Ela está com Quanto 11 essa senhora quilos. Tá levando? 11 quilos? 11 quilos e ela começou 25. com quanto? Começou com 1,25, né? Ela começou a empurrar 1,25 kg. E praticamente não movimentava quase esse joelho. E aí né? você A faz dor era quantas intensa. vezes para aumentar de chegar em 11? Quanto tempo ela levou para chegar de 1,25 a 11? 2 meses e meio. Você faz 1,25 no primeiro dia. Aí você faz quanto tempo? Uma Não, semana, aí 2 é semanas? muito relativo, depende. Depende muito da dor, da informação do paciente, né? À medida que essa dor vai se espaçando, ela mesma consegue fazer, mas aqui é que está o controle das sobrecargas, né? Então, a intensidade, o volume de treinos é pouco, não é muito, né? São 3 séries, com pouco movimento. A repetição é um fator irritante, então a gente trabalha menos. Então você faz quantas séries? Você disse? 3? São 3 séries, apenas. 1,25, quanto tempo? Demora, segura? São 12 séries, 10 e 8 vezes, mais ou menos. Né? Repetições. Não, vamos repetir direitinho para entender. Então você pega 1,25 kg, aí a pessoa aperta uma vez. 12 vezes. Quanto tempo ela leva para apertar essa vez e voltar e relaxar? Ela conta ou não? Tem um tempo? Não. Aperta, isso vai, volta. vai, Em volta. média, 40 segundos para completar um ciclo. O ciclo de 12? Não, o ciclo de cada um. Vai e volta. Nós temos aí de 1 a 2 segundos para cada ciclo. Então, vai levar 4, 5, 6 segundos cada ciclo. Então, uma repetição de 12 movimentos completos. Nós chamamos 12 repetições. Isso é uma série. Tá certo. E você faz quantas séries de cada vez? São 3 séries. São as cargas... Então, você faz o quê? Você faz 1,25 leg press, apertando. Depois você faz qual é o outro exercício? Não, ela vai fazer 3 séries aí, nesse leg press. Essa É a sessão. Depois ela vai para o outro exercício. Tá. Vai fazer um press peitoral. São vários. Na verdade, eu tenho uma média de 6 aparelhos, onde eu consigo trabalhar grandes massas musculares
que é o suficiente. Por quê? Porque o idoso, o indivíduo debilitado, ele não necessita de muito exercício, porque ele nem aguenta. E nesses aparelhos, dessa maneira como a gente coloca, ele consegue trabalhar grandes massas musculares, ganhar muita força em curto espaço de tempo e com gasto energético muito pequeno. Então isso é muito eficaz e muito seguro. E ele não cai do aparelho, ele não tem medo, porque ele está estável, ele está bem posicionado. Isso são fatores assim interessantes para ele. Nós vamos voltar já já para o último bloco, vamos mostrar mais uns aparelhos, vamos fechar essa conversa aqui com o Dr. Santarin e com a fisioterapeuta Márcia. Fique conosco, estamos falando sobre exercício resistido ou exercício com carga para pessoas que estão se reabilitando. Voltamos já já. Muito obrigado pela sua audiência. Então, olha, eu estava conversando aqui no intervalo com esse pessoal, eles ficam escondendo as coisas deles, não falam para vocês, falam só para mim nos intervalos, aí eu peço para eles falarem na frente das câmeras e tal. Mas a Márcia me contou uma coisa, que ela conhece gente que com 85 anos de idade tem composição corporal parecida de 25 anos. Eu falei, ela descobriu a fonte da juventude. Né? Como é que é essa história, Márcia? Como é que faz para ter 85 parecendo 25? Na verdade, num primeiro momento, eu acho que devemos ter essa noção de envelhecer com saúde. Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia não se fala muito em saúde, né? A pessoa quer uma coisa muito rápida, muito emergencial, assim, não dá. Você tem que ir cuidando do seu corpo, tanto que esse tipo de exercício é bom não só para tratar doenças, mas para prevenção também. Então, eu estava falando de artigos científicos que comprovam que o indivíduo que envelhece fazendo um treinamento com peso, ele aos 80 tem uma composição corporal de um jovem de 25 anos. E o indivíduo que envelhece nadando ou correndo, ele vai ter a composição corporal de um indivíduo idoso. Isso por quê? Porque o exercício com peso, ele aumenta muito a massa muscular. Muito, e ele mantém uma composição corporal muito boa. Por quê? Porque o envelhecimento... Melhor do que a natação? Não digo melhor, não é meio por aí, porque os dois são muito bons, fazer atividade é boa, mas vamos partir do envelhecimento. O que ele traz, o envelhecimento? Perda de massa muscular, perda de massa óssea e ganho de gordura. À medida que você faz o exercício, você ganha músculo, você ganha osso e você perde gordura. Então isso é fantástico. Mais do que isso, você tem elevado todos os hormônios saudáveis, os hormônios anabólicos que a gente faz, que te deixam jovem, com uma pele bonita, com músculo saudável, mais forte, enfim. Muitos são os fatores que te dão saúde, tendo músculos mais fortes, né? Daqui a pouco você vai me dizer que a musculatura estimula toda até a tua epífise, a tua hipófise, a tua tireoide. É mesmo, doutor? Eu acho que não vamos exagerar. Né? Porque esse pessoal fica tão entusiasmado que eu fico assustado aqui. Não, mas essa linha que a Márcia está colocando, apesar das minhas brincadeiras, são interessantes, né? Mas você também enxerga dessa forma? Há realmente entre aspas, rejuvenescimento no exercício com carga? Nesse aspecto da composição corporal, sim. Quer dizer, estudos já documentaram, né, que as pessoas que envelhecem praticando o exercício contra a resistência conseguem preservar uma composição corporal semelhante à de jovens. E outras atividades, como natação, que foi citada, corrida, a pessoa não consegue preservar massa muscular. Vai perdendo com a idade. Esse é o aspecto. Agora, fala, Márcia, ia falar alguma coisa? Não. Completamente. Não, só porque eu estava pegando essas duas falas de vocês, porque evidentemente a pessoa que envelhece, ela tem toda uma perda global, não é só massa muscular, claro. Né? Ela tem a perda endocrinológica, hormonal, neurológica, e evidentemente a gente está ganhando um pouco de tempo na vida, né? Isso, a vida média das pessoas há 30 anos atrás era 60 anos, 58, 60, hoje o brasileiro está vivendo 70 e poucos, há países no mundo que está vivendo 80, 85, e o melhor de tudo não é viver isso tudo, é viver com saúde, tendo qualidade de vida, melhorando as condições de existência, prevenindo as doenças mais graves do envelhecimento. Agora, o envelhecimento começa por volta dos 30 anos, 30 e poucos anos de idade, a gente começa a envelhecer. As pessoas se assustam quando a gente fala isso, mas as células todas começam a declinar. Né? Você chega num pico máximo em torno aí dos 28, 30 anos, depois você começa a perder coisas. Né? E à medida que você vai chegando aos 60, 70, essa coisa vai se acentuando. Você vai compensando com outras coisas, mas isso que eu estou ouvindo vocês dois falarem aqui é muito interessante, do papel do exercício com carga para restabelecimento dessas pessoas. Quais são as principais indicações do exercício com carga
Que tipo de lesões mais frequentes vocês indicam carga? Bom, na realidade, sempre que nós precisamos de aumentar a amplitude articular por força de imobilizações, de doenças, e ao mesmo tempo aumentar a força muscular, o exercício com carga é insubstituível. Porque, como a doutora Márcia já colocou, o profissional gradua as amplitudes e as cargas. E na medida da evolução do paciente, estes parâmetros vão sendo incrementados. E o resultado disso é um ganho funcional muito bom e rápido. Um aspecto correlato que muita gente se preocupa é com relação à segurança. Não sei se seria o momento de comentarmos isso agora. Claro que sim. Né? Então, qualquer atividade física tem seus riscos em termos de lesões. No exercício com carga, ou pelo menos nos exercícios controlados com carga, estes riscos são mínimos, porque os fatores de lesão inexistem. As pessoas estão bem posicionadas, as amplitudes são adequadas às suas limitações, as cargas são adequadas às suas limitações, não há impacto, não há torções, não há risco de quedas. Então, os fatores de lesão, vamos dizer assim, esportivos, não existem num treinamento resistido orientado. Márcia, conta para nós aí, mostra mais alguns pacientes, fala de alguma coisa para essa senhora de 87 anos, você disse, né? 86, 89. Essa é de 89. Vamos mostrar essa paciente de 89 fazendo um exercício aqui, ó. Que exercício é esse que essa senhora está fazendo? Ela está fazendo press peitoral, onde você está trabalhando toda a parte de peitorais, membros superiores, e você pode notar que ela está estável. Então, à medida que ela tem que ficar estável na postura, ela acaba trabalhando também o abdômen, ela está bem posicionada, ela acaba trabalhando também aqui a musculatura de 89 dorsal. anos essa senhora 89 anos. Mas os teus pacientes é tudo gente bem disposta, olha só esse rostinho aqui, 89 anos, que beleza. E ela viu? está com, olha, dá na verdade 5 quilos que ela está fazendo. Olha que nesse tá o peso, aparelho. olha que tá o peso. Aqui, ó, 2,5. Isso é Onde muito tá? pesado. Atrás do aparelho. É? Aqui. É um sistema pendular e esses aparelhos têm uma eficácia muito grande no movimento. Quer dizer, na verdade ela está empurrando e ela voltando para empurra e trás. volta. E à medida que ela faz isso, um diferencial aqui que eu gosto de salientar é que ela sente muito o músculo, a sensação de contração muscular é intensa, por isso que fortalece assim rapidamente, e ela tem as articulações e os ligamentos aliviados. Você não tem como À medida que machucar. quando a pessoa começa, ela tem um pouco de dor muscular depois do Não, exercício? dificilmente ela vai reclamar. Uma coisa também Fala. que eu Vou gosto mostrando de um outro lembrar, exercício aqui. Pode falar. ela está fazendo um exercício abdominal aqui, né? É uma máquina também bem confortável, você consegue pôr cargas com muita facilidade, devido à maneira como ela trabalha. O que essa senhora está fazendo? Aqui é o abdominal, é um Agora, exercício você é abdominal. preconceituoso, você só tem mulher lá fazendo exercício, né? Não, eu já tenho alguns homens também. Eles, Não na vi verdade, nenhum, que você nem não fotografa procuram. os homens. Eles, na verdade, não procuram. Mas inclusive, eu tenho um paciente neurológico lá. Ele Quer teve... dizer, mas você acha que é mais o sexo feminino que procura? Eu acho que as mulheres são muito preocupadas, porque na verdade, o que elas gostam muito? A questão da composição corporal que eu mencionava há pouco, porque diminui essa adiposidade abdominal muito rapidamente. Aí. É muito Diminui rápido. o pneu? Diminui o pneu e a gordura visceral também, não o percentual. É mesmo? Isso que é tão falado da gordura visceral. Senhora, então você diminui... A famosa gordura visceral associada ao colesterol, né? Isso, exatamente. Que dá ali o colesterol ruim, o LDL. Isso. O aumento da massa muscular tem um benefício nesse sentido, que é o aumento da taxa metabólica. Agora, vocês estão falando de todo mundo meio gordinho. Para os maiores também funciona? Também funciona. É? E muito bem. Também? Sim. Ganha uma composição corporal muito bonita. Eu tenho mulheres que fazem só para ganhar um contorno corporal melhor, né? Falando um pouco da obesidade, que ele mencionou agora há pouco, também vamos dizer, um recurso muito potente. Por quê? Porque o obeso ou o sobrepeso, ele tem muita dificuldade para manter o que ele perdeu. Então, o que vemos hoje em dia? O paciente faz um tratamento assim com remédios, muitas vezes, ou toma remédios fortes, dieta muito assim difícil de seguir,
e faz uma caminhada, alguma coisa assim. Parou a dieta, parou o remédio, engorda. Então ele precisa de alguma coisa que mantenha pelo menos por mais tempo isso daí. O exercício resistido faz isso. À medida que você aumenta a massa muscular, você tem uma taxa metabólica basal mais alta, que é isso. É a quantidade de calorias que o seu corpo precisa para te manter vivo. Então, à medida que você gasta mais para se manter, você não vai juntar gorduras, né? Márcia, deixa eu só falar uma coisa, vai acabar o programa, estamos acabando de dar essa informação. Você tem um site, um endereço para as pessoas entrarem em contato tem com você? Tem o meu e-mail, a princípio. Qual o e-mail é marciadelbel@uol.com.br. Vamos botar aí na telinha, Márcia Delbel. Delbel. Com D-E-L-Bel. @uol.com.br. Isso. Você tem um site, um endereço? O site do SECAF, que é o nosso centro de estudos, é www.saudetotal.com/SECAF. SECAF, C-E-C-A-F-I. Exatamente. E lá eles podem entrar, ter todas as informações, Exatamente. procurar as coisas. Curso de especialização. O curso de especialização, tudo, né? Estamos com 2 minutos no finalzinho aqui. O que a gente poderia passar para os nossos telespectadores que eu ainda não abordei, que vocês gostariam de comentar? Alguma coisa para fechar o programa que reforçaria um pouco aquilo que nós falamos até agora. Santarém, o que você gostaria de falar? Bom, apenas para aproveitar também a sua presença, que é da área da pediatria, recentemente nós temos traduzido aqui um livro de medicina esportiva em jovens atletas, onde ao final do capítulo de prevenção de lesões esportivas existe uma conclusão. Treinamento resistido é essencial para adolescentes esportistas no sentido de evitar lesões do esporte. Essencial é o termo usado. Quais lesões você fala? Estiramento, distensão muscular, rupturas, ligamentos, articulações. Isso. Porque o fortalecimento muscular estabiliza as articulações. Nós não falamos aqui uma coisa importante, mas eu tenho um orientando meu que Santa Catarina, pode até estar nos assistindo, o Marco Bagrichev está acabando a tese dele, ele vai defender agora na Unicamp, que é sobre densidade óssea, com exercício de peso, mostrando a densidade óssea aumentada em adultos jovens que fazem exercício. Para as mulheres pré-menopáusicas ou menopáusicas, esse exercício é muito importante. Muito importante, até foi bom lembrar, porque as mulheres perdem mais massa óssea, inclusive, do que os homens, né? E nesse período, 5 anos após a menopausa, a perda é muito acelerada, chega a perder até 3 vezes mais. Então, é extremamente necessário que as mulheres, as pessoas em geral, as mulheres principalmente, que elas me procuram demais, né? Tenham essa preocupação de trabalhar com prevenção. É muito importante, porque senão, aos 80, correremos o risco de ficar numa cadeira de rodas, enfim. É muito limitante se não fizermos alguma coisa. Bom, eu queria agradecer muito a presença do Santarém, da Márcia, foi muito agradável. Espero que vocês também tenham conseguido passar o que vocês gostariam de falar sobre o trabalho de vocês. E esse é o Conexão Brasil, mais uma vez falando da área da saúde hoje com um fisioterapeuta e um fisiatra. Muito obrigado pela sua audiência. Você sabe, eu sou o José Martins Filho. Estou aqui toda noite, das 10h30 às 11h30, com reprise no dia seguinte, das 4h30 às 5h30 da tarde. Até a próxima vez.